mais uma vez bem-vindos no nosso momento, nosso encontro de terça-feira, 7h30, às 8h, às 8h30 da noite, da Escola de Sabedoria. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para poder nós falarmos de assuntos bem preciosos, bem importantes para a nossa vida cristã. Assim sendo, saber discernir quais são os nossos inimigos, adversários, quais são as nossas cautelas, os nossos procedimentos, a nossa prudência em relação a este mundo espiritual que nos cerca de uma forma muito violenta e muito desafiadora também, desafiadora no sentido de nós nos mantermos firmes na presença do nosso Deus para a glória de Jesus. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos, né? Estamos aqui para nós falarmos um assunto muito delicado, muito pesado, muito desafiador, que é sobre a personalidade de Satanás, né? Esse ser espiritual que, conforme a Bíblia registra, ele veio para matar, roubar e destruir, como o capítulo 10 do livro de João retrata o seu feito, assim como nós encontramos em Mateus capítulo 4, ele sediando Jesus para que Jesus fizesse a sua vontade, pudesse realizar a sua vontade, né? Ser um instrumento dele, e Jesus ali vence ele com a palavra de Deus. E como ele sempre é articuloso, sempre é meticuloso e sabe fazer as coisas, ele sempre vai usar a Bíblia Sagrada para enganar aqueles que estão desapercebidos, vamos dizer assim, aqueles que não estão, vamos dizer assim, vigilantes. É com a palavra que ele vai enganar, né? Com a palavra que ele vai atrair muitos, infelizmente. Mas seja bem-vindo mais uma vez essa terça-feira, dia 6 de abril, graças a Deus. E hoje nós vamos falar desse ser, né? E vou começar a montar alguma coisa aqui para você em relação àquilo que nós vamos ministrar no dia de hoje para a glória de Jesus. Espero que você está tendo nitidez com o nosso fly aqui, nosso flipper. Aliás, nós vamos usá-lo para escrever algumas coisas, para você estar anotando aí, para você também ter um pouco mais de entendimento, não apenas ouvindo o que nós estamos ministrando. Esperamos que em breve nós ministremos e também trazemos figura, trazemos muitas outras coisas para poder agregar nesse método de ensino tão desafiador que é através das mídias e das nossas plataformas digitais. Mas vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar a nossa mente, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha falar conosco nessa noite, nos direcionar, nos conduzir em tudo aquilo que nós vamos falar para a glória de Jesus, tá bom? Se você puder, aonde você estiver, peça ao Senhor para iluminar o seu entendimento, iluminar a sua mente para que você possa absorver tudo aquilo que nós vamos ministrar. Que o seu coração, como diz a parábola do semeador, que o seu coração seja terra boa nesta hora para a glória de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por nós estarmos aqui essa noite na sala em que nós vamos montar o nosso estúdio, onde estamos preparando para poder montar a nossa sala de transmissão. Meu Deus, nós te louvamos por essa bendita, preciosa oportunidade de, ó Deus, compartilhar da tua palavra com os teus filhos, que nesta hora se assentam e se debruçam sobre a palavra, ó Deus, e o seu ensinamento para aprender, para crescer, como diz Pedro, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja conosco nesta hora, fale conosco e nos ajude a entender, ó Deus, coisas preciosas para a glória do teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados de Deus. Bom, nós vamos nós vamos ler algumas passagens da Bíblia Sagrada para o nosso entendimento, para nós estarmos inteirados sobre alguns assuntos que nós vamos falar. A gente já começou, o irmão Márcio Obreiro já tem ministrado, e nós vamos dar uma continuidade bem bacana sobre esse estudo
que é tratado sobre, lá no livro de Jó, a origem de Satanás, né? Então, me desculpe se eu ficar de costas para vocês, provavelmente espero que vocês estejam lendo ou consiga ler. Nós vamos falar de duas coisas, eu quero que você coloque aí duas passagens bíblicas. O livro de Ezequiel, né? Livro de Ezequiel, capítulo 28, não sei se está dando para vocês acompanharem e verem qualquer coisa, chama a gente no chat aí, na conversinha aí. O Leozinho, graças a Deus, está aqui nos dando um apoio. Aí qualquer coisa ele vai transmitir para a gente, vai falar conosco. Capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 15, nós vamos tratar disso, nós vamos ler, nós vamos falar sobre isso nessa hora. E livro de Isaías, capítulo 14, livro de Isaías, capítulo 14, são as referências mais contundentes sobre o assunto que a gente vai estar tratando em nome de Jesus. O capítulo 12, versículo 12 também ao 14. Vamos lá? Então, antes de nós lermos, deixa eu colocar aqui uma coisa bacana. Nós vamos colocar aqui original. Nós vamos colocar aqui para você original. E depois nós vamos entender aqui, ó, Lúcifer. Né? Vamos dizer aqui, ó, anjo de luz. Né? Vamos colocar aqui, ó. E depois que ele, né, original, nós vamos colocar Lúcifer, o anjo de luz, ou querubim, né? Ou querubim, né, de luz. E depois ele vem para a terra, né? Ele vem para o globo terrestre, né? Ele vem para cá e ele acaba se tornando outro nome, né? Ele acaba recebendo o nome de Satanás. Satanás. E aqui, esse nome quer dizer adversário. Maravilha! Só não repararam o português, nem a letra que está distante, mas só nós colocamos aqui para nós termos uma noção do que nós vamos falar. Então vamos lá. Vamos abrir aí junto comigo, abra junto comigo no livro de Ezequiel, capítulo 12, 28, no versículo 12 ao 15, a palavra de Deus diz assim: Homem mortal, cante uma canção. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei Tiro vai ter. Diga que eu, Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Você era um exemplo de perfeição. Muitos, a maioria de todos os teólogos, eles concordam que não é apenas uma leitura sobre a vida desse rei da Babilônia, mas é uma leitura também de Lúcifer, que se tornou Satanás. Olha que coisa interessante. E quando ele desce à terra, enquanto ele estava no céu, o seu nome Lúcifer, querubim ou anjo de luz, né? Quando ele cai para a terra, quando ele é precipitado à terra, essa palavra ela muda, né, o seu significado, ela muda o seu significado, ela muda a sua ação e a sua função. No céu ele tinha uma função, quando ele cai para a terra, ele muda o seu nome e também muda a sua função. Então diz assim a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, no jardim de Deus, usava pedras preciosas de todos os tipos, rubi, diamante, topázio, berilo, ônix, o jaspe, as safiras, as esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. E com a sua conduta foi perfeita desde o dia que foi criado até que você começou a fazer o mal. Então olha que coisa
muito interessante para você entender essa aparição de Satanás no livro de Jó, aonde nós vemos ele tentando a Jó por permissão divina, aonde ele prova a vida de Jó e trouxe esse estudo para nós, a fragilidade do homem e a soberania de Deus. E aí agora nós estamos falando sobre esse ser. Por que, Fernando, que nós estamos falando sobre esse ser? Porque eu preciso conhecer esse meu adversário, saber a sua origem, por que ele é tão perigoso, por que ele é tão articuloso, por que ele vai usar a Bíblia Sagrada para nos enganar, para enganar até, se for possível, os escolhidos. Por que ele tem um projeto contra o ser humano? Por que tudo isso? Então a gente tem que entender essa luta que nós vivemos, nessa batalha que nós vivemos, nesses desafios espirituais que nós enfrentamos. Então nós temos que entender, nós vamos continuar para você entender o porquê de tanta revolta e por que ele se revoltou. Olha que coisa interessante. Então, olha o que Ezequiel diz. Então, quando ele estava no céu, no trono, no monte santo de Deus, ele era um querubim, um anjo de luz. Olha a magnitude, a grandeza desse ser, as pedras preciosas que era a roupa dele, o ouro que fazia parte de suas vestimentas. Então ele não era uma criação comum, ele era o primeiro na escala angelical, era o primeiro na escala da criação dos seres celestiais. Este querubim de luz. Algumas interpretações bíblicas vão nos ensinar e vão nos dizer que quando ele andava no céu, debaixo do trono de Deus no alto, e ele andava ali, o sol batia sobre as suas vestimentas, e as suas vestimentas liberavam luzes coloridas de diversas cores, por causa das pedras preciosas que faziam parte da vestimenta deste ser. Olha que coisa fantástica, olha como que a palavra de Deus fala. Era um anjo protetor com as suas asas abertas, vivia no meu santo monte, andava pelo meio das pedras brilhantes. Então imagina, eu quero que você imagine esse ser magnífico, esse ser dotado de uma grandeza, de uma beleza muito preciosa e grande. Mas este ser tão precioso, tão poderoso, tão maravilhoso, tão assim espetacular, ele é precipitado para a terra, ele é expulso do Monte Santo de Deus, e agora ele se torna Satanás, o príncipe das trevas. Ele transformou de anjo de luz a príncipe das trevas. Que mudança radical. Isaías fala que você ficou ocupado comprando e vendendo, isso levou à violência e ao pecado. Ele fala assim, olha, a sua conduta foi perfeita desde que o dia que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Qual o mal de Lúcifer? Qual o mal deste anjo? Ele querer ser maior do que Deus. Aí quando nós chegamos lá em Ezequiel, lá em Isaías, aí nós vamos ter essa fala de Isaías nos ensinando sobre o comportamento desse ser. Isaías capítulo 14, no versículo 18, versículo 12 em diante, vamos lá? Isaías capítulo 14, isso, está aqui, ó. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Então nós vemos Ezequiel 28, 12 e 15, fala dessa formosura, dessa grandeza deste anjo. Isaías 14, 12 e 14 diz assim, rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu do céu, você que abominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim, subirei até o céu, me assentarei no meu trono,
acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe do norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens, as mais altas, e serei como Deus Altíssimo. Então, essa soberba, esse desejo, essa inclinação à arrogância, essa inclinação a ser mais do que Deus, mais poderoso do que Deus, ser mais do que quem o criou, fez com que ele fosse precipitado à terra e se tornou Satanás, que no grego quer dizer adversário. Agora, esse querubim de luz, este anjo de luz, ele se torna um adversário das coisas de Deus. Por isso que nós precisamos entender o que ele veio fazer, como ele veio realizar essa adversidade, ser adversário, ser esse ser oponente às coisas de Deus e tudo que se refere aquilo que é moral e bom diante de Deus. Então, Isaías e Ezequiel lançam luz sobre a questão da origem de Satanás. E essa está em harmonia com a figura esculturísticas, das íntimas relações de Satanás com os governantes mundiais. Então você vê lá que ele começa a dominar a mente, os pensamentos dos governantes mundiais. Então agora ele começa a exercer um domínio sobre os governos deste mundo. Então ele começa a exercer um domínio. Então no livro de Daniel, nós vamos ler, Daniel, capítulo 10, no versículo 13, 10, 13, no livro de João, nós vamos ler o livro de João também, no capítulo 12, versículo 31, é importante que você anote isso, para você estar lendo logo após nós terminarmos a escola e fazer os seus comentários também. E Efésios, capítulo 6, versículo 12, olha que coisa interessante. Então ele fala de quê? O que esses versículos trazem para nós? Esses versículos trazem um domínio, um domínio, uma ação também, um domínio, uma ação, um controle também, vamos colocar aqui também um controle, e também vamos dizer assim, vou falar dessa palavra, ela vai ter algumas outras indicações, uma formação, uma conduta, vamos melhor assim, uma conduta, vamos lá? Esses versículos mostram um domínio, uma ação, um controle, uma conduta. A quem ele está se referindo? Domínio, ação, controle e conduta. Está se referindo aos governantes. Agora, aí que pega o negócio. Aí você vai falar assim, mas Fernando, você está falando que os governantes da nossa nação, do mundo, estão sobre o domínio, ação, controle de Satanás, que se tornou adversário de Deus? Estou. De que forma? Para que ele está controlando, dominando a ação, controle e conduta dos governantes? Para o quê? Para ele dominar a terra. De que forma que ele quer dominar? Vamos lá, governantes, domínio. O que ele quer fazer nesse domínio? Qual é o domínio que ele quer fazer? O domínio deste mundo, olha só, deste mundo. Vamos lá raciocinar comigo? Olha só que coisa bacana. Ele tem o domínio, a ação, o controle e a conduta sobre os governantes através de quê? Através de leis, olha só, gente. Através das leis, para dominar quem? O ser humano, o homem. Fernando, olha só que coisa interessante. Dominar o homem para quê? Para domínio do mundo. Ele dominando o homem, ele domina o mundo. Para quê? Aqui nós vamos colocar aqui, o mundo, o seu reino.
né? Aqui você, depois desse reino aqui, eu vou colocar uma outra coisa aqui, anticristo. Opa, nossa, puxa vida, anticristo, né? Olha só o que a Bíblia Sagrada fala. Olha o esquema muito interessante dele. Então vamos lá, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, para nós lermos e olharmos de uma forma bem legal. Pega a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui. Olha, Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia, os reis deste mundo, os governantes. Então olha só como que ele já começa a trazer esse domínio, mostrando esse domínio, essa ação, esse controle, essa conduta sobre os governantes. Daniel foi um profeta que atuou muito forte e teve muito desfecho, muitas revelações nos últimos tempos, porque ele viveu o primeiro governo opressor em Israel, com os seus planos e as suas ações. Então, são governos que foram levantados, movidos por Satanás, né, conduzidos por ele para poder gerar domínio do mundo, através dos governantes leis, para dominar o homem, o mundo, o seu reino e o reino do anticristo, que ele veio anunciando. Olha o que está lá em João capítulo 12. Olha o que está em João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 12, versículo 31, diz assim a palavra do nosso Deus. 12, 31. Olha o que Jesus fala. Olha quem está chegando. E Jesus anuncia, olha só. 12, 31, diz assim. Isso aqui, ó. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Chegou a hora deste mundo ser julgado, porque, olha só o versículo 31, repetindo, chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Chegou a hora do mundo ser julgado, quem manda nele ser expulso. Quem comanda o mundo através dos governantes, que são as leis, aí para exercer o domínio do homem. Que domínio do homem? Deixa eu colocar aqui, ó, controle do homem, controlar a vida do homem, controle, através das leis, para controlar o homem, para exercer um domínio no mundo. Se ele controla o homem, ele exerce um domínio no mundo, ele consegue dominar este mundo. Olha só que coisa interessante, olha que bacana esse gráfico aqui que nós montamos para você ter um entendimento melhor. Então João fala que é a hora de chegar a julgar e ser expulso o dono deste mundo. Olha o que a palavra de Deus vai falar lá no livro de Efésios, capítulo 6, livro de Efésios, no capítulo 6, Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Talvez você já até conheça, você já sabe qual que nós vamos ler, né? Maravilha! Efésios 6, versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Vamos lá? Olha só. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. No Efésios, Paulo fala de uma forma muito grande. Então esse Satanás, esse ser, vamos colocar aqui em cima, esse ser espiritual, né? Satanás, esse ser espiritual, ele exerce o domínio, sua ação, seu controle e sua conduta em cima dos governantes, que são as leis.
para poder exercer um domínio sobre o homem, que é o controle, para dominar o mundo, que vai apresentar o seu reino, e a manifestação do anticristo, que vai governar esse reino, né? Governar este mundo. Olha só que coisa muito preciosa. Então, a gente tem que entender o porquê que nós temos que estudar isso. Então, nós temos que entender que ele, esse ser que é dotado de personalidade, ele é uma pessoa. Fernando, ele é uma pessoa, mas pessoas não têm um corpo, não caracteriza como ser o corpo do ser humano. Vamos voltar primeiro para cá. Então vamos mostrar quem é essa figura que quer dominar, controlar os governantes através dessas leis. Então ele é uma pessoa. Então eu queria que você entendesse isso. Por que ele é uma pessoa? Não limite o entendimento de ser pessoa apenas analisando o corpo do ser humano. O que caracteriza uma pessoa não é, como podem pensar alguns, um corpo como um corpo do ser humano. Uma pessoa possui 3 características essenciais que ela apresenta, ou seja, o ser humano, uma pessoa, ela tem 3 características que a representam, que anuncia como uma pessoa. A primeira característica é a inteligência. Inteligência, primeira característica. Então, Fernando, ser uma pessoa não é só possuir um corpo como o corpo do ser humano, não é possuir assim a fisionomia como a fisionomia do ser humano, não. A pessoa, ela tem essas apresentações, essa referência. A inteligência. Segundo, a afeição. São coisas, a afeição. São características que vão distinguir a pessoa, né, do animal, de outro objeto, né, da natureza, enfim, e vai classificá-la. Ela tem uma outra coisa, uma vontade. Meu Deus do céu. Uma vontade. Então essas 3 características são apresentadas numa pessoa. Eu posso chegar para você, por que eu posso chamar, olha, a pessoa do Léo, a pessoa do Flávio, a pessoa do Antônio, a pessoa do Joaquim? Por que o Joaquim é uma pessoa? Não só por causa das suas características físicas, mas porque ela apresenta essas também características. A sua inteligência, a sua afeição e a sua vontade. Então isso a característica traz ela, dá entendimento a ela de ser uma pessoa. Uma outra coisa, essas 3 características, elas são constitutivas de um ser pessoal e lhe dão alguns poderes aos quais alistamos em seguida. Então, essa inteligência, essa afeição, essa vontade vai dar a essa pessoa o poder de, olha só, o poder de pensar. Nossa, olha só. Então Satanás, ele é uma pessoa, não é apenas um ser espiritual. Ele é visto como uma pessoa, preste bem atenção, um ser espiritual visto como uma pessoa porque apresenta estas características. A inteligência, Satanás é inteligente, principalmente no seu poder de argumentar. A sua inteligência está na fala. Hoje nós vivemos, deixa eu abrir um parênteses aqui, hoje vivemos uma pandemia, ninguém sabe com quem está a verdade. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Um fala que entende, outro não fala. Essa confusão, essa inverdade, me perdoe a minha sinceridade e minha provavelmente coragem de falar, porque a gente não pode tampar o sol com a peneira, que não resolve nada,
chegou dentro da igreja. Uns dizem que pode, outros que não, uns que vão, outros que não. Uma confusão até dentro do nosso meio. Talvez você ainda fale assim, pergunte assim, mas por que isso? Porque isso está preparando o campo do anticristo. Porque na falta da verdade, a palavra é muito clara. Ele vai trazer uma verdade universal que todo mundo vai acreditar nele. E a palavra de Deus fala que, se for possível, até os escolhidos vão acreditar nele. Olha que coisa assustadora. Então você vai num lugar ter uma verdade, você vai ter uma verdade. Isso tornou desculpa a expressão, uma bagunça. Bagunçou até a igreja. Nós não conseguimos ter o controle, infelizmente, porque uns pensam uma coisa, outros pensam outra, uns agem e acham uma coisa, outros pensam, acham e veem outra coisa diferente. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, essa falta de verdade, ou seja, que o mundo está apresentando, a gente quer se apegar à verdade, porque algo que traz angústia para o homem é a falta da verdade. O que traz a depressão para o homem é a falta de luz e clareza em cima de certas situações. Aí entra a ansiedade, que é o achismo, ele pensa, já pensando, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso, vai acontecer isso. A pessoa entra num estresse emocional grande, mental grande, e acaba depois surtando e tendo problemas de depressão. O homem está atrás da verdade. Quando alguém coloca alguma coisa no zap de tudo que está acontecendo no mundo, isso é a necessidade da verdade, que a gente não encontra em lugar nenhum. E até aquele que apresenta a verdade, e a verdade dele também não é o suficiente. Ele está atrás, há uma coisa muito ruim acontecendo no nosso meio, principalmente no que tange a esta fala, a falta da verdade. Um fala que pode, outro fala que não, um fala que deve, outro fala que não deve, um fala que é isso, outro fala que é aquilo. Então a gente está assim tateando no escuro, procurando a verdade. Cuidado, porque isso é a primeira base da manifestação do filho da impiedade, o iníquo, como diz a Bíblia Sagrada. Ele vai trazer uma verdade universal, porque o mundo está atrás de uma verdade, a verdade para a cura, a verdade para a economia, a verdade para a religião, a verdade para tudo. O mundo está atrás dessa verdade. Então ele vai apresentar uma verdade universal. Meu amado irmão, eu espero que a igreja do Senhor não esteja mais aqui, que os santos sejam arrebatados, porque está arriscado, como a gente já tem visto pessoas aceitarem a verdade dele, que é uma verdade mentirosa. É a verdade que é anunciada lá em Tessalonicenses, quando disser que a paz e segurança virá uma repentina destruição. Olha, é uma verdade que não é verdade, né? Porque paz e segurança só em Jesus Cristo e na sua bendita palavra. Então, esse Satanás, esse ser, é uma pessoa, não só porque ele tem que ser olhado dessa forma, não só um ser espiritual, porque ele é inteligente. Não subestime a astúcia e a capacidade e a inteligência de Satanás. Não subestime. Satanás, ele é inteligente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ele é inteligente. Ele sabe o que ele faz. Olha que argumento inteligente dele em relação ao jardim do Éden, a posição do homem e da Eva, em relação à obediência, ao não comer do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa interessante. Outro dia, eu não terminei de ver, porque o sono vem, a gente acaba não vendo. Mas em 2019, 2020, eles trouxeram a imagem, a história do Vênus, que era um ser alienígena, que era uma espécie alienígena que assumia que se apossava do corpo do ser humano. E ali conta que ele se apossou do corpo de uma pessoa. E a figura desse ser chamado Vênus é uma figura diabólica que controla aquele homem, sua vontade,
suas ações, seus desejos. E ele se torna até íntimo deste homem, porque ele dá a este homem um poder. Olha que coisa interessante. Olha que quanta informação tem este filme. Neste filme, esse rapaz, o personagem deste filme, me desculpe, eu estou trazendo aqui, mas para você entender como que Satanás é inteligente, ele vai quebrando de uma forma subliminar as verdades bíblicas. Ele vai torcendo os princípios bíblicos no coração das pessoas com as verdades, com as mensagens subliminares. Uma parte do filme, uma mulher, a moça, né, que trabalha lá na instituição, vai pedir a ele ajuda, porque vê que alguma coisa está errada na instituição. Ele chega e diz a seguinte coisa: eu não vou ajudar ninguém, porque isso de ajudar ao próximo não existe, já era. Olha o que ele diz. Esse negócio de ajudar o próximo, esse negócio de ajudar alguém já era, não existe. E é o segundo mandamento de Deus: amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha, e ele ali de uma forma escancarada, ele bate em cima dessa verdade bíblica, ou seja, um ajudando o outro, é a sensação de comunidade, de se crescer numa sociedade. Só que o rapaz, que é dono lá do instituto, ele diz uma coisa violenta, ele tem uma fala, um argumento muito pesado, desafiador. Ele está com os químicos, com os cientistas, reunidos numa sala, e fala dessa necessidade de buscar conhecer outros lugares, outros seres, outras espécies de vida, porque Deus nos abandonou. Irmãos, olha quanto absurdo em um pouco de tempo de filme. Um ser horrendo, extremamente violento, extremamente hostil, extremamente horrível, porque é um monstro tomando conta do ser humano nas suas atitudes e vontades. Já começa aí. Segundo, esse ser humano que se deixa ser dominado por ele diz que não existe ajuda ao próximo. E lá um dos personagens do filme diz: Deus nos abandonou, por isso que nós devemos nos cuidar. Meu Deus do céu, misericórdia. Por isso que eu preciso entender que ele tem inteligência, ele tem uma afeição ao mal. Ser afetivo quer dizer, ele, no caso de Satanás, para nós entendermos como uma pessoa, sua afeição está em a destruir. Veio para matar, roubar e destruir, como está lá no livro de João, capítulo 10. E tem uma vontade. Qual a vontade? De ser mais do que Deus. Ele chegou para Jesus e ele mostrou que quem manda neste mundo, se você me adorares e se prostrares na minha presença, eu te darei todos esses reinos. Olha só, ele se achando dono do mundo, mas Deus é que é dono de todas essas coisas para a glória do nome dele. Então ele é uma pessoa, né, que tem essas características. Então essas características, inteligência, afeição, vontade, dá a ele o poder. Vamos lá. Deu a ele o poder. Vamos colocar aqui, ó, a soma dessas características deu a ele o poder, né? Vamos colocar aqui, igual uma sominha de matemática: inteligência mais afeição mais vontade, resultado, deu a ele o poder. Qual o poder? Poder de pensar. Qual outro poder que ele recebe com essas características? O poder de sentir. Meu Deus do céu, olha, de sentir, vou depois falar sobre isso. O poder da consciência própria. Meu Jesus, consciência própria. Consciência própria. Fernando, por que você está usando o flipper? Porque é didático, eu preciso passar para você
Não apenas falando, porque senão até eu mesmo posso me confundir e assim fica mais fácil nós termos compreensão, melhor entendimento. Não, lógico, desfazendo das outras aulas que também trouxe para nós a capacidade de entender. Mas foi dado esse poder. Poder de consciência própria, olha só, é também o poder de pensar de si mesmo, né? O poder de pensar em si mesmo, o poder de pensar em si mesmo. Olha só que coisa interessante. Olha como que é o nosso inimigo, as características do nosso inimigo, desse nosso adversário, né? Deu o poder, deixa eu continuar aqui, ó. Então ele recebe o poder de pensar. Ele pensa, ele sabe, ele tem na sua mente o poder de pensar o que fazer, como fazer, o que realizar, como realizar. Ele tem esse poder. Quando nessas três características deu o poder também de sentir. Olha só que coisa interessante, sentir. Por exemplo, você já deve ter passado por umas certas situações, você entra num ambiente, ou você está num ambiente, uma pessoa fica extremamente nervosa, agitada, muda o seu comportamento porque sentiu que ali chegou alguém cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa está em processo de libertação, ela chega na igreja, ela vai sentir alguma coisa. Então ele tem o poder de sentir, de perceber o ambiente espiritual, se está com luz, ou seja, contar um testemunho para vocês. Por isso eu falo para poder motivar, porque é para a glória de Jesus, não é para a nossa glória. Preste bem atenção. Uma vez eu fui lá numa casa, fazendo a visita à sobrinha de um irmão que era membro da nossa igreja. E chegando nessa casa, nós percebemos que a menina, a sobrinha que foi o motivo dessa visita, ela tinha um comportamento, ela começou a apresentar um comportamento muito estranho. Ela não conseguia olhar para a gente, ela jogava, ela tinha um cabelo preto grande, ela jogava o cabelo assim para tampar a visão de nossa. E nós não olharmos para o rosto dela. Não que ela, com muito respeito eu vou falar, não que ela é feia, nada disso. Mas ela não conseguia olhar para a gente, ela sempre tampava o cabelo, jogava o cabelo no rosto, enfim. Então, ela estava com problemas espirituais porque o demônio se manifestou nela. Então, quando a igreja chegou lá para fazer essa visita, ele sentiu alguma coisa. Esse ser, dotado de inteligência e afeição, recebe o poder de pensar e sentir, ele sentiu a presença do Espírito Santo. Nós falamos 3 vezes: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Na 3ª vez ela, manifestou, mas foi um negócio interessante. Então, tem o poder de sentir consciência própria, ou seja, o poder de saber do que está fazendo, planejando, organizando. Por isso que nós colocamos lá controle, domínio, ação. Ele sabe, porque tem uma consciência própria, ele tem essa consciência, ele tem essa ideia, Outra coisa, pensar em si mesmo, ele sabe quem ele é, ele sabe sua função, ele sabe as suas ações. Mas também uma outra coisa que ele recebe quando ele, por causa dessas características, olha só o que ele tem. Vamos lá? Outra coisa interessante que ele adquire quando ele recebe com essas 3 características, ele também recebe o poder de dirigir-se a si mesmo. Direção, vou colocar aqui, de uma forma mais tranquila, direção própria. Ele tem o poder de se conduzir. Ele tem o poder próprio de ação. Dirigir-se a si mesmo. Ele tem o poder de escolher a sua direção.
Deus é maior do que ele, mas ele tem o poder da direção própria. Olha que coisa interessante, no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, você vai ouvir Deus argumentando com ele. De onde você vem, Satanás? Ele vem, olha, vim de percorrer a terra, direção própria. Deus não mandou ele fiscalizar a terra, Deus não mandou ele visitar a terra, as nações, nada. Ele mostra que ele tem direção própria. Eu vim de vasculhar a terra, de olhar a terra, e lá descobrir, né, um servo que o Senhor tem lá chamado Jó. Olha que coisa interessante, né? Então fala da vontade própria, direção própria. Então, conferimos à luz da Bíblia todos esses poderes dos quais o diabo é possuidor, tanto quanto qualquer pessoa. Então, vamos lá? O diabo tem o poder de pensar. Só quem pensa ou raciocina pode, entre outras coisas, dialogar e mentir. Então, se ele pensa, vamos pôr aqui, ó, vamos voltar à primeira parte. Se ele pensa, olha só que interessante, olha só que não perca o raciocínio. Eu estou aqui me esforçando ao máximo para nós não perdermos raciocínio e tornarmos o ensino meio que cansativo e enfadonho. Mas vamos lá, se o diabo, primeiro, se o diabo tem o poder de pensar, né, esse poder de pensar por causa das três características, né, que nós mostramos agora há pouco, né, essas três características, que é inteligência, afeição e vontade. Então esse poder de pensar, se ele tem esse poder de pensar, ele tem o poder, ou seja, se ele tem o poder de pensar, então ele tem diálogo, ele tem o poder de dialogar, né? Dialogar, vou colocar dialogar, fica melhor. Dialogar e mentir. Meu Deus do céu! Então, mentir. Por que você não coloca a verdade, Fernando? Porque não há verdade nele. A Bíblia Sagrada fala, quando Jesus vai trabalhar, lá no livro de João capítulo 10, fala que ele é o pai da mentira e fala que não houve verdade nele, nunca houve verdade nele, né? Ele é o pai da mentira, né? Então olha só que interessante, mentir. Se ele tem o poder de pensar, ele tem o poder de falar. Então ele fala com o homem, se suicida, fuma maconha, beba cachaça, traia sua esposa, beba cerveja, roube, não seja fiel, ou seja... Então ele tem esse poder de falar no ouvido do homem. Lembra, né, do personagem que a gente via no desenho, aparecia lá um ser com um chifrinho, né, para poder nos atrapalhar, e aparecia lá um ser com asinha para poder nos ajudar, né? Lembra? E aí falava no ombro da pessoa, ele falava o que era mal, o que era bem, falava o que era mal, e o anjinho falava o que era bem, né? Lembra? Então, olha que legal. Lembra que a gente tinha essa brincadeirinha? A voz do mal e a voz do bem? Então, ele fala com você. Só que o que ele vai falar? Ele vai falar tudo que é contrário a Deus. O que ele vai fazer? Mentir, para poder fazer você desacreditar de tudo aquilo que é de Deus. Meu Deus do céu! Viu? Não deu para ficar esperto agora? Desculpe a expressão. Não deu para ficar ativo agora? Se ele com a inteligência, a afeição e vontade, recebeu o poder de pensar, então ele recebeu o poder de dialogar e de mentir. Mentir do quê? Mentir das verdades bíblicas, isso é mentira. Olha só, gente. Dialogar, falar tudo o que é errado. Faz isso, faz aquilo. Aí quando você faz, ele sai fora e deixa você lascado. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Amém ou não amém? Vamos lá? Vamos lá? Jó 1, né? Vou colocar aqui, ó.
para nós recordarmos. Vamos ler, só para a gente recordar, ó. Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Anote aí, por favor. Depois Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Olha só, dialogando com Deus, mentindo, né? Falando, olha, aquele servo é bom porque você tem sido bom com ele. Nossa, era uma mentira. Jó, ele não tinha uma religião de troca. Você me dá, eu te adoro, você me dá. Nada disso. Jó, a sua adoração, a sua vida era verdadeira diante de Deus. Ele fala, Deus me deu, Deus tirou. Eu vim sem nada para essa vida, vou voltar sem nada dessa vida, vou embora sem nada. E bendito seja o Senhor por isso. Ele declara isso de uma forma muito clara, que não tem uma religião da troca. Eu te sirvo se você me der alguma coisa. Ou se você me der alguma coisa, eu te sirvo. Não é isso. É uma adoração consciente de uma pessoa que sabe o que está adorando, fazendo. Olha que coisa interessante. Então, o poder de pensar, dialogar. Em João 8, João 8, aqui é dialogar. Aí vou colocar outro versículo aqui, ó. João 8, o versículo 44. Olha que coisa fantástica. E esse eu quero ler com você. Olha o que o Jesus fala em relação a Satanás. João 8,44. Eu acho que você até já sabe, né? 8,44, Jesus fala assim, ó, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, olha só, vamos lá? Então, eu tenho que ter uma cautela. Primeiro, eu tenho que distinguir o diálogo, se é Deus ou o diabo falando comigo. Olha que coisa interessante. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né? Esse exemplo aqui, ó, do negócio falando com a gente, né? Pegar esse exemplo aqui, ó, do anjinho ruim e do anjinho bom, né? Olha só que interessante. Então, dialogar, é Deus que está falando comigo ou é o diabo que está falando comigo? Segundo, mentir. A Bíblia Sagrada, Deus, o próprio Jesus falou que não há verdade nele. Ele mente desde que ele é. Não há verdade nele. Olha só. Então, se ele tem o poder de pensar, ele tem o poder de dialogar. Se ele tem o poder de dialogar, o diálogo dele é mentira. Contra quem? Contra Deus. Contra o quê? Tudo que se refere a Deus. Amém, meu amado de Deus? Muito bacana, né? Olha que coisa legal. Eu espero que você tenha aprendido, né? Eu espero que você esteja absorvendo essas informações. Eu usei o Flipper por causa dessa questão. Obrigado, Léo. Obrigado. Essa questão de ser didático a aula. Não tem como a gente explicar e a gente pode até se perder se nós falarmos, se nós não tivermos assim um estudo dessa forma. Tem alguma pergunta aí, Léo? Olha aí para nós aí, por favor. Se tem alguma pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa, participar de alguma coisa, ou se você estiver entendendo, dá o seu nome aí e participa com a gente aqui. É um momento agora, falta 4 minutos para nós encerrarmos. Vê se você tem uma pergunta, o que você está achando, se você achou legal isso daí ou não. Dá uma opinião nossa aí, vai ser muito importante a sua opinião. Isso nos faz melhorar, nos faz mudar tudo mais. Ok? O Léo está olhando aí. Nada não, né? Então, quando você tiver
participando conosco. Se você tiver uma pergunta, e se nós soubermos, né, responder essa pergunta, em imediato a gente vai responder. Se você tem também algo para poder compartilhar, né, querer dizer alguma coisa, né, se está bom, o que você está achando, por favor, também fique bem à vontade para você passar isso para nós. Isso é muito importante, isso nos ajuda nesse novo estilo, vamos dizer assim, de dar doutrina, de estudo, né, de apresentar uma matéria para você. Toda terça-feira, chame alguém para estar presente contigo, né, para poder estar sentado, né, pegue a Bíblia, o caderno, para você estar anotando essas coisas importantes, porque isso ajuda muito na fixação do que você está aprendendo. Não é apenas uma live, é um momento de aprendizado, um aprendizado profundo, né? Graças a Deus por isso, um aprendizado muito esclarecedor, porque nós começamos a perceber o quanto temos que ser cautelosos com a nossa vida, o quanto nós temos que ser prudentes com a nossa vida, o quanto nós temos que vigiar a todo tempo a nossa vida, sermos prudentes, como diz Jesus, prudentes como a serpente, simples como a pomba. Às vezes nós invertemos as coisas, né? E procuramos ser vigilantes também. A palavra de Deus nos fala para primeiro nós sermos vigilantes, depois nós orarmos, buscarmos em oração as coisas do Senhor. Então isso é muito bom para a gente poder entender o porquê que nós estamos nessa luta. E essa luta é pesada, se intensificou muito a partir do ano passado para cá, e a gente não deseja isso, mas a gente tem uma espera de que às vezes possa até ficar mais pesada. Ok? Oi? Não, nós estamos encerrando já, tá? Já vamos orar para encerrarmos, já são 8h28, né? É um tempo bom de 1 hora que a gente está tendo, e graças a Deus foi uma hora muito produtiva. Oi? 7%. 1 hora muito produtiva, né? Graças a Deus. Eu espero que a gente tenha te ajudado, né? Semana que vem nós vamos falar do diabo, do poder de sentir. Só quem sente pode sentir, né? Então se ele foi dado a ele esse poder, sentir o quê? Nós vamos estar tratando essa semana que vem, detalhando cada ponto desse, cada poder que ele recebe por causa dessas 3 qualidades de uma pessoa, ou seja, de um ser pessoal: inteligência, afeição e vontade. Semana que vem nós vamos continuar, semana que vem vamos falar sobre sentir, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor trouxe ao nosso conhecimento nessa noite. Queremos te pedir, Pai Santo, que o Senhor nos conduza em paz e em descanso nessa noite e nos conduza em paz no dia de amanhã. Seja conosco para a glória do teu nome, que essas verdades as quais nós aprendemos possam nos trazer o senso de prudência e de vigilância. Abençoe essa pessoa que está conosco nessa noite. Guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua mente, Pai, para não ser enganada com as mentiras de Satanás, com as conversas falsas de Satanás. Nos dê uma noite abençoada para a tua glória. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos hoje para sempre. Amém. Amanhã, 7h30, quarta-feira, amanhã às 15h, campanha Jornada Feliz. Vamos encerrar quarta-feira agora. Sexta-feira começa a nossa campanha A Poder no Sangue de Jesus. E domingo, 4 horários de Santa Ceia, sábado Mocidade. Domingo, 4 horários de Santa Ceia, no horário de 8 da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da noite, graças a Deus. E tudo normal, graças a Deus. Esse negócio de tempo, de recolher, graças a Deus, foi suspenso esses absurdos, e esperamos que esse povo, essas nações e esses governantes comecem a entender que dá para poder prevenir de uma forma eficaz isso que está acontecendo conosco. Mas enfim, temos que orar para isso, Deus abençoe. Hoje, amanhã, às 3 horas da manhã,
terceiro elo da nossa campanha no mês de abril de oração. E também não se esqueça dos nossos 21 dias de jejum em favor do Brasil, da nossa família e da igreja. Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até o nosso próximo encontro com a Escola de Sabedoria. Deus abençoe.